Alô, galera que está se preparando para o Enem, seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Enem. Para você que está aí em todo o território brasileiro se preparando na ansiedade para o Enem, estamos aqui para colaborar contigo. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, e na aulinha de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre raciocínio matemático, sobre interpretação de dados matemáticos. Galera, um assunto muito importante, muito recorrente no Enem. Vocês vão verificar depois, quando a gente entrar nas aulas de exercícios, o quanto de exercícios que nós resolvemos que utiliza somente do raciocínio, só da interpretação de dados, que é o pensar matemático. É isso que nós vamos trabalhar nessa aulinha de hoje, ok? Então vamos lá, falando sobre interpretação de dados matemáticos. Muitos alunos se preocupam muito com essa questão aí. Professor, como que é? O que é interpretar dados, galera? Interpretar dados é nada mais, nada menos do que saber subtrair do exercício as informações necessárias, fazer a interpretação necessária e, consequentemente, saber aplicar a equação que, de fato, vá de encontro com aquilo que o exercício está pedindo. Existem alguns passos que têm que ser respeitados. Nós vamos falar sobre cada um desses passos aqui, exemplificando, enfim, te preparando para poder fazer uma boa interpretação matemática, ok? Bom, como eu disse para vocês, alunos deparam constantemente em sala de aula com questões que não conseguem retirar do enunciado dos problemas matemáticos dados para sua resolução ou identificar o que o problema está questionando. Isso é algo muito constante. O aluno, às vezes, até sabe operacionalizar, sabe fazer a operação matemática, mas ele não consegue extrair do exercício as informações para que ele consiga fazer aquela operação matemática. Ou se subtrai do exercício os dados, subtrai de forma errada, consequentemente, ele não vai acertar na hora de desenvolver o cálculo, ok? Uma das causas dessa dificuldade pode ser chamada de dificuldade de interpretação, sim. O aluno tem a dificuldade de entender o que o texto está dizendo e a falsa ideia de que para estudar matemática não é preciso ler. Aqui a gente abre um parênteses, porque a leitura é de fundamental importância. O português ele está muito fortemente associado à matemática, então para você que vai fazer aí o Enem, não adianta correr desse fato. A leitura é algo primordial na vida do estudante que está se preparando aí para o Enem, ok? Então, é preciso ler e ler muito. Além do mais, nós temos que acostumar com as linguagens matemáticas, ok? Com o vocabulário matemático. E na medida que você for treinando, isso vai ficando mais claro para você. Bom, primeira coisa que nós queremos aqui chamar a atenção de você, prezado aluno, é da importância de desenvolver competências. O que é isso, professor? O que é desenvolver competências? A grande maioria dos assuntos permite que se utilize um procedimento pedagógico, firmado excessivamente na prática mecânica da resolução de exercícios, na busca de uma aprendizagem pautada na repetição. Isso daqui é o que a grande maioria dos assuntos traz. São assuntos que apresentam uma forma de resolver e depois você começa a fazer repetidos exercícios com o intuito de quê? De desenvolver, de desencadear uma metodologia própria de resolução, tá? Então, você começa a ter competência nessa resolução. Então, o fato de você exercitar, isso é muito saudável. E tem alunos que não gostam disso. Tem alunos que, diante de 3, 4, 5 exercícios, já começa a achar chato. Ah, professor, puxa, 4, 5 exercícios do mesmo jeito. Mas é assim que funciona. Nós precisamos, e você precisa também, desenvolver uma metodologia de resolução. E isso é pessoal.
Isso é pessoal. Nós damos dicas, nós damos formas, nós damos métodos, mas você pode e até deve criar o seu método de resolução. Quando você conseguir essa façanha de ter o seu jeito de resolver, você nunca mais esquece a resolução de determinados exercícios. Então, essa prática de repetir, ela é fundamental na matemática. Nós não podemos descartá-la. Porém, né, ao invés de pautar em memorização de regras, o procedimento deve priorizar o desenvolvimento de competências conceituais, que facilitam uma compreensão significativa e consequente resolução do exercício. O que eu quero dizer com isso? É a sua metodologia que tem que ser criada. Eu vou dar aqui os ingredientes para se fazer o bolo. Vou até fazer o bolo, mas é importante que você coloque alguns ingredientes próprios, que você manuseie de forma própria, que você pode até inverter a ordem que está sendo desencadeado uma resolução, mas você vai chegar no resultado final, o bolo vai ficar pronto. Então, é isso que nós esperamos nesse desenvolver competência, é que você tenha a sua forma de resolver. Se você não conseguir, diante de um exercício, criar uma forma própria, você acaba ficando refém de receitas prontas, que aí é a hora que você vai ter que memorizar, ter que decorar, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que você crie a sua metodologia para que você consiga desenvolver sozinho a resolução dos exercícios, ok? Então, essa é a primeira dica nossa. A segunda dica, importância de analisar erros. O que acontece aqui? O aluno começa a resolver um exercício, não consegue. Começa a fazer, errou. Vai lá verificar a resposta, o professor está errado. Tá, errei. Como que faz? Aí vai, pega o certo e faz. O que nós queremos dizer nessa segunda observação é que não basta que você simplesmente faça de forma correta, mas que você identifique naquele exercício que você fez, aonde você errou e o que levou você a esse erro. A partir do momento que você consegue fazer esse diagnóstico, a verificar a procedência, a origem da sua falha, você começa a crescer, você começa a acertar a partir daí. Por quê? Porque esses erros não irão mais acontecer, porque você já identificou que isso não pode ser feito. Então, pode surgir novos erros, mas aqueles que você já cometeu, eles não são mais passíveis de acontecer. Então, é importante a gente fazer essa análise. Então, o que está dizendo aqui? Pesquisas focando a análise de erros dos alunos mostram que, muitas vezes, os alunos limitam-se a descrever o erro sem propor hipóteses explicativas para a sua ocorrência. O que a gente quer? Muitas vezes não há uma reflexão sobre a origem conceitual deste erro. É aqui que eu quero chamar a atenção de você, prezado aluno. Fazer a reflexão da origem do erro, ok? E aí uma observação que essa análise mais aprofundada pode permitir o quê? Que se estabeleça diretrizes capazes de apontar o processo metodológico como seu fator desencadeante. Ou seja, você vai desenvolver um método de resolução que vai corrigir essa falha, esse erro, e você com certeza não irá tornar mais a repeti-lo, ok? Então, segunda observação, analisar erros. Terceira observação, resolução de problemas matemáticos. Bom, aqui nessa resolução de problemas de matemática, a gente vai criar passos de resolução de problemas matemáticos. Professor, o que são problemas matemáticos? São todos os testes que nós somos submetidos, todos os exercícios que nós somos submetidos, na qual nós temos que usar principalmente do raciocínio lógico matemático para resolver. Tá? Então, vamos agora desencadear uma série de passos para que você não esqueça como que se resolve isso. Bom, a resolução de um problema matemático segue alguns passos aplicados antes mesmo de efetuar cálculos. E são esses passos que se encontram a dificuldade dos alunos. Justamente nesse passo a passo que o aluno às vezes se embaralha. Professor, eu não consegui ir para frente, eu não consegui resolver o exercício.
pois interpretar e entender um problema matemático faz parte da sua resolução. E a gente dá aula há muito tempo e a gente costuma muito ouvir do aluno: professor, como que é esse exercício? Eu não entendi, o que ele quer saber e tal. Então, a gente já observa a dificuldade que o aluno tem de entender o exercício. Então, o que vai levar o aluno a uma boa compreensão do exercício? A primeira coisa é a leitura. O aluno tem que ler muito. E a outra é o conhecimento do vocabulário matemático. Você, prezado aluno, tem que estar acostumado com certas palavras que são comuns nos problemas, nos testes, nos exercícios de matemática, para, a partir daí, diante dessas palavras, saber identificar o que o exercício propõe e, consequentemente, resolver. Ok? Então, vamos para os passos, tá? Para facilitar, nós temos, primeiro passo, leitura geral. O que é a leitura geral? No primeiro contato com o problema matemático, o aluno deve voltar a atenção somente para a leitura. Então, é fazer aquela leitura atenciosa e devagar. Professor, leitura devagar, mas no Enem eu tenho um pouco mais de 3 minutos, professor. O senhor fala para mim ler devagar? Veja bem, prezado aluno. Quando eu digo para você ler devagar, não quer dizer que você irá ler de forma lenta. A ideia é que você leia numa velocidade de tal forma que o seu cérebro consiga processar o que você está lendo, entenda o que você está lendo. Por exemplo, eu vou ler aqui. No primeiro contato com o problema, então meu cérebro está processando. No primeiro contato com o problema, entendi. Primeira vez que eu deparar com o problema, então meu cérebro processou. Eu fiz a leitura, meu cérebro processou isso. O aluno deve voltar a atenção somente para a leitura. Ah, tá. Então ele deve focar só na leitura. Esquece outros parâmetros que podem estar presentes. Isso é ler de forma devagar, tá? Ler numa velocidade que o cérebro consiga entender o que você está lendo. Agora o aluno chega, diante do exercício, começa. No primeiro contato com o problema matemático, o aluno deve voltar a atenção somente para... Peraí, o que aconteceu? No primeiro o quê? Ah, eu tenho que voltar no texto novamente, porque eu não entendi. É isso que nós não queremos. Porque o aluno, às vezes, diante de um texto, e no Enem acontece muito isso, porque os textos são grandes, e o aluno lê de forma tão rápida que ele nem sabe o que ele leu. E aí ele acaba lendo 2, 3, 4, 5 vezes. Aí sim, prezado aluno, você perder no tempo. Tá? Então, o que nós queremos é leitura na velocidade que seu cérebro consiga processar, entender o que você está lendo. Vamos ver um exemplo. Esse aqui é um exercício do Enem 2001. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar. R$1 por dia. Clique aqui e confira. Gostaram da aula de matemática? Então vai lá, clique, curta e compartilhe.